Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que me conhece, sou Lindomar Luciano, terapeuta psicanalista. Para quem não me conhece, vai passar a me conhecer a partir de agora. Estamos aqui hoje para fazer um episódio do Paredes que Falam e estou com um convidado aqui muito especial, Rander, meu amigo Rander. Desde muito tempo a gente já se conhece, a gente já teve conexões dentro da construção civil, né? E hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo, tá? Eu quero ouvir a história dele, quero que vocês também possam ser participantes dessa história. Boa tarde, Rander. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? E aí? Graças a Deus, né? E essa experiência aí? Tá cada dia mais intensa e incrível. Maravilha. Coisa boa. Pessoal, esse é o Rander, tá? Ele vai contar um pouco da história dele. Lembrando sempre, Paredes que Falam fala sobre saúde emocional, desenvolvimento pessoal ligado à fé. Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum se o meu propósito não partir de Deus. Se o meu propósito não partir de Deus. A palavra fala bem claro que nós somos a extensão do céu. Nós somos formados do pó da terra, mas nós só se tornamos alma vivente a partir do fôlego de vida. Então não adianta eu querer crescer na terra sem compreender minha posição no céu. E quando a gente fala de compreender posição no céu, nós estamos falando da questão de conhecer quem somos por dentro. Às vezes a gente nos conhece pelos nossos traumas gerados pela questão externa, e deixamos de nos conhecer por dentro. E vamos criando limitações na nossa vida. Mas a palavra de Deus fala bem claro que nós podemos ter liberdade. Nós podemos ter liberdade. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Agora ele fala o seguinte: a gente não pode usar da liberdade para dar ocasião à carne. Eu não vou usar da liberdade que eu tenho para poder me prender. Eu não vou usar da liberdade que eu tenho em Deus para poder me limitar. Então nós estamos aqui hoje, eu quero falar sobre isso, saúde emocional, desenvolvimento pessoal e fé. E o meu convidado hoje é o Rander. Se apresenta aí para o pessoal poder te conhecer. Quem Bom, é o Rander? o Rander é alguém que passou a se conhecer alguns anos para agora. Por que eu falo isso? O Rander é uma pessoa que se desenvolveu através de todo o sofrimento que foi gerado, de tudo aquilo que passou e teve uma evolução através do mover do espírito. Quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, mas como é que isso acontece? Acontece a partir do momento que você começa a gerar valores reais dos céus na sua vida. Muita gente fala, eu quero me desenvolver, eu quero aprender, eu quero fazer, e você pode, né? Eu tenho uma coisa que eu falo, que um padeiro pode virar açougueiro e um açougueiro pode virar padeiro. Mas se ele virou uma coisa primeiro, ele vai ter excelência naquilo que ele se entrega verdadeiramente. Porque a Maravilha. palavra do Senhor diz, aquilo que você faz com excelência, você está fazendo para Deus. E o Rander, quando entendeu isso, começou a colher os frutos, né? Porque Deus só pode abençoar uma pessoa que ela tem dentro dele princípios de Maravilha. valores. Ela só isso que pode acontecer. Não adianta ela querer desejar, né, a conquista, os bens materiais, desejar uma vida com mais conforto, sem antes que ela ter princípios e valores dentro dela. Maravilha. Ó, olhando pelo lado terapêutico, entenda isso, pessoal. Olhando pelo lado terapêutico, a psicanálise fala que nós somos, hoje na vida adulta, né, nós somos o reflexo da nossa infância. Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós produzimos hoje tem muito a ver com o que a gente foi criado. Quando a gente fala de princípios, a gente está falando do início. A gente está falando daquilo que foi injetado, né? E a gente valoriza isso. Mas provavelmente para você chegar nessa ideia que você tem hoje, ou nessa consciência que você tem hoje, você teve que passar por um processo. Você não nasceu, né? Pronto. E provavelmente a sua infância, ela pode ter influenciado em algumas decisões da sua vida hoje. Eles falam que do 0 ano de idade, ou seja, do nosso nascimento, até os 7, 8 anos de idade, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a sociedade coloca, as crenças limitantes que a gente vive, pode influenciar na nossa vida adulta. Hoje você é um adulto. Mas como que foi a sua infância para que hoje você tenha essa consciência, né, restaurada? Como que foi a sua infância? Eu acho legal essa parte. Não, eu não estudei, não fiz psicanálise, não fiz nada disso. Fui, como é que eu posso dizer, um diamante bruto lapidado por Deus. Eu sou uma pessoa que não tive uma família muito bem estruturada, uma família muito pobre. Eu sou o filho primogênito da minha mãe e do meu pai. Eles não casaram, só tiveram um relacionamento. E daí por diante, eu te falando isso, você pode entender que eu tive uma vida sofrida nesse período de idade do 0 ao 7. Porém,
Deus, quando ele tem um propósito na vida do ser humano, Deus começa a preparar pessoas para poder te ajudar. Como assim, Rander? E eu fui entendendo isso. Quando você entende isso, o Senhor começa a colocar pessoas que eu chamo de anjos. E essas pessoas vêm trazendo para você aquilo que você necessita absorver. Você entende? Certo. Então foram aparecendo pessoas que foram me aconselhando, me orientando, falando para mim o que deveria e o que não deveria, mas para tudo isso acontecer, você deve aceitar essa transformação. Certo. Você nasceu onde? Eu nasci em Uberaba mesmo, sou filho de Uberaba, amo Uberaba, Uberabense? e eu amo Uberaba, defendo Uberaba para Eu acho todo que lugar que Uberaba eu só vou. precisa de uma praia, viu? É, Se Uberaba tiver uma praia, vai ficar uma cidade perfeita. eu amo Uberaba, sou uma pessoa que defende Uberaba. Eu acho que Uberaba é uma cidade de celeiro, é uma cidade que é onde as pessoas prosperam. Mas por que você acha isso, Wander? Porque quando você vem para Uberaba e entende o propósito, porque uberabense, como é que eu posso dizer isso? Uberabense são pessoas de relacionamento. Se ela olhou para você e ela se sentiu bem, ela vai fechar alguma coisa com você. Não existe outra coisa em Uberaba. E por eu encontrar isso em Uberaba, eu comecei a evoluir com muita facilidade. Porque aí você vai mostrando seus valores, vai mostrando a sua entrega, vai mostrando a sua persistência, a sua constância. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer, outra coisa é persistir. Somente assim você vai ter o resultado. Certo. Ó, você falou, né, um pouco aí sobre a sua infância, falou sobre as conexões que Deus foi colocando no processo da sua vida para que você pudesse hoje ter o pensamento que você tem, né? Mas a própria palavra de Deus fala que ele não veio pelo são. Ele veio pelos doentes a trazer eles para a cura. Ele não veio por aquele que estava tudo certo, a trazer também uma pessoa que estava no pecado ao arrependimento. Então, provavelmente, se o Senhor te encontrou no meio do caminho, é porque coisas na sua vida não estavam de acordo com aquilo que ele queria. Se você fosse perfeito, Deus não teria o propósito de colocar pessoas no seu caminho. Qual a experiência mais dolorosa que você já viveu na sua vida, né, e que ao longo do processo você teve que pensar, eu tenho que reprogramar a rota. Eu não posso passar por aqui porque eu vi talvez outros passar ou porque a minha casa viveu assim, eu não vou seguir esse caminho. Mas qual a experiência mais marcante você já viveu, né, e que você teve que reprogramar a rota conforme o Senhor determinou? De grande sacada a sua pergunta, porque a maioria das pessoas buscam uma experiência. Eu tive várias. E por eu ter várias, eu acumulei uma sabedoria de muitos relacionamentos. Experiências vividas ali na Experiências prática. vividas. Então eu não tive uma. E todo mundo não tem uma só. É porque a gente faz questão de esquecer. E Deus, ele permite que muita coisa aconteça na sua vida como aprendizado, amadurecimento e fortalecimento. Através disso, você começa a evoluir. Então, se eu for citar uma só, vai ser um pouco diminutivo na trajetória que eu tive. Mas uma das maiores experiências que eu tive, eu posso relatar ela, e eu tive um encontro com Jesus. Eu ouvi falar a primeira vez de Jesus com 13 anos de idade. Certo. Com 13 anos de idade, eu ouvi falar de Jesus. Eu estava longe de Uberaba, eu não estava morando em Uberaba, eu estava passando uma fase muito difícil. E naquele momento ali, quando falaram de Jesus para mim, eu já tinha uma religião. Eu já tinha uma religião. Uhum. E eu falei Você para a pode falar pessoa, qual religião é? sim, posso. Eu sou de família espírita, né? E todo o pessoal da minha família ali, parte de mãe, parte de pai, tudo Uhum. envolvido com o espiritismo. O Na espiritismo kardecista. espiritismo Ou afro. afro, espiritismo Entendi. afro, né? Candomblé, para ser mais exato. Certo. E ali com 9 para 10 anos eu faço a minha primeira raspagem no santo, faço a primeira consagração e aí começo a costurar de Deus na minha vida. Se você for perceber todos os temas que passaram na sua história, você vai entender que há uma interligação, Sim. há uma conexão. E ali, quando eu fui raspado no santo, naquela situação, eu fui raspado ao Xalufã. Para quem não sabe, o Xalufã na cultura afro é Deus da criação, é Deus criador. E ali eu fui raspado ao Xalufã. Por muito tempo na minha vida, eu fui preso naquela situação, nada contra, né? Até hoje muita gente trabalha comigo, tem essa opção, não tenho nada contra, mas ali eu já comecei a identificar. E por eu ser uma pessoa muito rebelde, estar muito desviada do propósito original, eu fui parar numa situação na qual eu não me arrependo.
Por que você não se arrepende? Porque eu aprendi e evoluí lá dentro. Eu fui parar na FEBEM, com 13 anos de idade. 13 anos de idade eu ouvi falar de Jesus lá dentro. Jesus se apresentou para mim. Um rapaz usou um termo até forte e falou para mim: você prefere falar com o dono dos boi ou com quem cuida dos boi? Forte, forte. Aí eu falei assim, com certeza, sempre fui uma pessoa muito inteligente, eu quero falar com o dono dos boi. E ali eu conheci falar de Jesus. Eu vou resumir um pouco mais, saindo de lá, voltei para Uberaba. Dentro de Uberaba, fui parar de novo numa internação com 13 para 14 anos. Uma família muito desestruturada, muito estruturada, mãe, pai. Você viveu a internação, então, fora de Uberaba, aos 13 anos. E quando eu quando você veio para cá, você passou por esse processo de novo. Isso. Dentro desse processo, eu aprendi meu primeiro aprendizado. Qual foi? Quando você passa por um processo repetitivo, é porque você não aprendeu na primeira fase. É como se fosse um jogo. Você vai... Enquanto você não passar, você não muda de nível. Certo. E nesse segundo processo, eu tive a oportunidade de receber meu primeiro sinal de Deus revelado. Como, Rander? Cheguei na unidade, 2 dias depois, o juiz da comarca que ia julgar a situação, ele aparece na porta lá e fala assim, você que é o Rander? Eu falei, sou. Você tá bem? Tá sendo bem tratado? Eu falei, tô. Então tá bom. Ele foi, eu falei assim, mas esse cara conhece meu nome? Cheguei até na cara e falei, ô, tu pode voltar aqui? Como é que você sabe meu nome? Ele falou, sou o juiz. E se é o juiz? Sou. Eu falei, olha, se você me der a oportunidade de sair daqui de dentro, eu te prometo que eu nunca mais vou ser preso. Você falou isso pra ele? Falei. Ele falou, você tem certeza que você tá falando? Eu falei, tenho. E no dia da audiência, aconteceu um ato, e eu sou muito espiritual. Eu tava pisando com um pé num papel chamado, escrito Liberdade Assistida. Certo. E o rapaz tava me acompanhando e falou assim, ó, você tá pisando na liberdade. Eu fui e pisei os 2 pés de uma vez. Forte. E quando eu cheguei lá dentro, ele foi e falou assim, você lembra que você me prometeu? Eu falei, lembro. Você vai cumprir? Eu falei, vou. Você tá liberado. E ali ele me mandou assistir um culto por semana. Você tinha quantos anos aí? Ali eu já tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. A condição que ele te deu foi participar de um culto por semana. Participar de um culto por semana. E ali eu já não estava frequentando mais a religião afro, não estava indo para mais nada. E eu comecei a frequentar o evangelho, frequentar a igreja. Certo. E participar. E Deus começou a se revelar na minha vida através desse passo. Então foi a partir daí então que você teve um contato mais forte com a questão religiosa no sentido do evangelho. No sentido evangélico. De princípio, provavelmente por causa de uma condição. Condição. Mas quando mudou o pensamento da condição para o agora eu quero? Porque existe essa transição. Sim. A gente às vezes é condicionado a algo, né? Mas a própria palavra fala sobre isso, né? O amor que Deus gera por nós e até a própria promessa que Deus fez a Abraão foi a promessa que não houve condição. Deus prometeu simplesmente, eu vou te tirar da sua terra, da sua parentela e vou te levar para o lugar onde eu vou te mostrar. Não colocou condição nenhuma. Não. Mas a geração que veio depois dele, Deus já colocou uma condição. Deus falou, ó, se vocês forem comigo assim como seu pai Abraão foi, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer isso e aquilo. Então qual era a condição? Seguir o exemplo do que veio antes. No seu caso, o juiz te colocou uma condição. A sua condição, ou seja, a sua condicional para estar em liberdade é você participar do culto. Isso. Quando você mudou a mentalidade, porque o povo de Israel teve dificuldade, tá? Muitos lá tiveram dificuldade em transitar entre a condição e o amor por Deus, por aquilo que ele é. Como que você aprendeu a amar Deus pelo que ele é e deixar a condição para trás? Essa pergunta, novamente, eu ressalto ela, que é algo muito, muito, muito interessante, porque quando eu vou citar algumas histórias para poder ser bem resumido. Numa das condições do dia que eu fui, e ali eu parava, entrava, sentava e a gente dormia. A maioria das pessoas dorme, né? Assistindo um culto. Ali eu dormia, acabava o culto, alguém me acordava ali, eu, tá bom. E numa daquelas lá, uma mulher senta do meu lado, chorando. Eu nunca tinha ouvido falar de revelação, nunca tinha ouvido falar. Isso com 14 anos de idade. Hoje eu tô com 37. Certo. Nós estamos falando de 23 anos, Certo. que se completa 24 agora. E ela fala pra mim assim, chorando, falou assim, Deus falou comigo, mostrou sua vida, falou que você vai ser um grande homem de Deus, que ele vai fazer muita coisa na sua vida, que vai te levar a pregar as nações, e muitas pessoas serão salvas através da unção que ele vai liberar. E ali ela falou bastante coisa. Só que como eu não conhecia, eu sempre fui uma pessoa muito educada, eu falei, não, tudo bem, só para de chorar, porque o povo tá olhando e daqui a pouco vai achar que eu tô fazendo alguma coisa. O ex-presidiário fazendo a mulher chorar, vai pensar, né? Meu Deus do vai céu. Dar problema, agora eu vou sair preso daqui.
bem isso mesmo, que naquele momento, pela imaturidade, a gente pensa isso mesmo. E aí, eu peguei e falei, não, tudo bem, para de chorar, eu acredito. Ela falou, você não tá acreditando. Eu falei, eu tô acreditando, mas para de chorar, por favor. E ela, você não tá acreditando, moço, por favor, acredita em mim. Eu falei, olha, eu já te falei que eu tô acreditando, só para de falar. E aí ela parou, acalmou, me abraçou e tudo bem. Saindo dali, Lindomar, eu conheci uma namorada e tal, e ela me convidou a passar um final de ano em Araxá. Certo. E aí, quando eu chego em Araxá, que eu entro dentro da casa da irmã dela, a irmã dela é evangélica, já foi tomada no Espírito, falou assim, o Espírito Santo falou pra me te levar na igreja. Eu falei, nossa, mais uma, velho. Meu Deus do céu. Aí, ó. Ainda tava na condicional. Tava na condicional. E aí, quando eu me chego naquela igreja, uma igreja muito simples, né? Eu me sento bem lá no fundo, lá, doido pra acabar aquela situação. E o pastor fala assim, você não acreditou quando eu falei com você em Uberaba, né? Você não acreditou. Tive que te trazer aqui pra confirmar. Farei de você um grande homem de Deus. Farei de você uma pessoa de sucesso. E confirmou tudo aquilo que a mulher tinha falado chorando. Só que dessa vez ele não chorou, né? Falou em autoridade. Né? Eu imagino que naquele momento ele falou em amor, eu não escutei. E na outra ele falou mais Com autoridade. com autoridade. E assim eu voltei. E quando a pergunta sua foi, quando foi passou de condicional para amor? Quando passou de condicional para amor, foi quando eu comecei a viver aquilo que estava sendo revelado a mim. Como assim, Rander? Um dia eu falei para Deus, falei assim, Deus, olha, eu não quero fazer mais nada de errado, eu prometi o juízo, meu pai morreu, eu quero viver uma vida boa, quero poder ter as coisas. O Senhor me ajuda. Chorando no quarto, sozinho, fiquei quase uma tarde. E naquela tarde, muita gente não acredita quando eu falo isso, mas Deus fala com as pessoas. Deus fala, irmão, Deus fala. E naquele momento, Deus falou comigo através do Espírito Santo. Você comerá o melhor dessa terra. E eu senti caindo um óleo na minha cabeça. Chorei horrores, fiquei ali prostrado. No outro dia, acredite quem quiser acreditar, eu fechei minha primeira obra. Certo. Quantos anos já? Aí eu já estava com 18 para 19 anos. Fechei minha primeira obra. R$5.000, coisa que eu nunca tinha dimensionado. E ali eu já fiquei, né, maravilhado. Falei, nossa, aquela voz falou comigo que ia acontecer. Ou seja, mesmo. desde a promessa, desde quando você ouviu a primeira vez, até o primeiro sinal, passou sinal. praticamente quase 2 anos. 4 anos, bem 4 anos 4 a 5 praticamente. anos. Né? Que teve esse primeiro sinal que você começou a atentar que existia ali de fato um Deus verdadeiro. Isso, e para lembrar bem, foi quando eu te conheci. Certo. Foi quando eu te conheci. A gente trabalhou junto. Foi quando eu te conheci que foi que aconteceu isso. Isso. Foi mais ou menos isso, de 4 a 5 anos. Muito bom. Ó, pessoal, entenda isso. Nós estamos falando aqui sobre a questão de como a gente vai crescer ou como a gente está crescendo no plano físico, tá? Mas tendo uma consciência que se eu não cresço na parte interna, se eu não cresço como ser humano, como filho de Deus, como servo do Senhor, ainda que eu seja senhor de tudo, como a palavra de Deus fala, se a minha mente não tiver uma transição, ainda que eu seja senhor de tudo, eu nada vou não vai ter diferença. Se eu sou criança, se eu sou menino, se eu sou imaturo com aquilo que Deus está fazendo comigo, eu não vou conseguir viver a plenitude. Porque uma coisa que eu tenho falado bastante é, a palavra de Deus fala que toda a plenitude habita em Cristo Jesus. Certo? Toda a plenitude habita em Cristo Jesus. Quando fala de plenitude, e a gente vai buscar no dicionário, plenitude é aquele que é completo, aquele que é inteiro, que não tem falta. Então, peraí, a plenitude está habitando em Cristo Jesus. Só que a palavra de Deus fala que todo aquele que está em Cristo Jesus, ele não está falando todo aquele que passou por Cristo Jesus. Ele está falando um estado permanente. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, a partir dali, tudo vai se fazer novo, a gente vai viver algo com Ele. Aí, agora, essa pergunta, né? Como que eu estou em Cristo Jesus, habitando em Cristo Jesus, e ainda não estou me permitindo ser preenchido pela totalidade? Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas foram criadas nele. Trono, principado, potestade, entendeu? Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então, quando eu estou no ambiente Cristo, é mais que certo que eu comece também a me preencher de tudo aquilo que ele é. A sacada maior do que você está falando, essa é um diferencial. Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve em mim.
Deus sempre moveu ao meu redor. Se você aprender e o Espírito Santo te permitir ativar a sua memória, e você conseguir fazer essa transição, essa costura, eu chamo de costura, você conseguir fazer essa costura de intervalos de tempo, você vai identificar o agir de Deus a todo momento. Claro, claro. Então a maioria das pessoas, elas trocam isso por questão de quê? Sorte, minhas forças, e por aí vai. Porém, quando você valoriza essa questão, e é interessante isso, eu em oração nessa madrugada, e ali envolvido com o Espírito Santo falou comigo, filho, Adão não pecou por ter só comido o fruto. Adão pecou por não ter valorizado a minha intimidade no relacionamento. Porque se você for ver, filho, eu desci no outro dia no mesmo horário. E eu não desci gritando. Eu não desci esbravejando, falando, olha, você fez isso e eu te falei para não fazer. E na maioria das vezes, na sua vida, na minha vida, na vida de todos, Deus faz dessa forma. Sim. Ele age e ele vai lá todo dia. Você fez algo de errado hoje, meu irmão? Fiz. Tenha consciência que o preço já foi pago de alto preço na cruz. E você tem um acesso. Se você tem o coração singelo, puro e verdadeiro, e Davi fala isso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como ele pode ter sido um homem segundo o coração de Deus, se a Bíblia fala também que Davi era sanguinário, pedia para matar 100, ele matava 200. Entendeu? O maior pecado dele, Betseba, adultério. Mas mesmo assim, a linhagem de Jesus veio dele. Sim. Por que isso? E isso foi uma das grandes perguntas que trouxe um discernimento na minha vida. Quando você aprende a valorizar e honrar a intimidade de Deus na sua vida, você entende que o seu coração é algo precioso perante ao Senhor. É isso aí. É isso aí. E é importante isso, gente. A gente está falando sobre terapia, tá? A gente está falando sobre desenvolvimento pessoal. Sim. Nós estamos usando aqui o contexto bíblico porque é o que somos, é a nossa base. Sim. Né? Mas a gente está falando de um contexto geral. Olha para você ver que interessante. Né? Ele falou da questão do coração. A Bíblia fala assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração porque é da onde procede as saídas da vida. É do seu coração que procede os maus pensamentos, é do seu coração que procede os adultérios, é do seu coração que procede os homicídios. A palavra de Deus fala que guarde o coração. Muitas pessoas, entenda isso, muitas pessoas acham que o coração que a Bíblia está falando é o órgão. E não é o órgão, tá, gente? Não é o órgão. Muitas pessoas acham que é o órgão, mas não é. O que é o coração? Seu sentimento. Onde tá injetado os sentimentos. E onde está injetado o sentimento? Aqui. É aqui. Por quê? Porque aqui é a fonte da vida. Ou seja, quando a gente fala de consciência ou consciência ou inconsciente, está falando da alma. Está falando da alma. Aquilo que é registrado na alma. Tanto que a própria palavra de Deus fala o seguinte, não conforme, mas transforme a partir da renovação da onde? Do entendimento. Ou seja, se eu não renovo a minha mente, eu não tenho vida transformada. Sim. Se eu não renovo a minha ótica sobre a questão da humanidade, do mundo, de quem eu sou, eu não tenho vida transformada. Por que que muitas pessoas estão presas ainda em mágoas? Por que que muitas pessoas estão presas ainda em traumas, bloqueios, talvez aí síndrome do pânico, ou síndrome disso ou daquilo? Porque a mente dela, ou inconsciente ou consciente, está presa em algum lugar dentro dela que ela não conseguiu ainda sair. É necessário que nós possamos atentar. Tá? A palavra de Deus está falando. Nós só podemos ter vida transformada a partir do momento que a gente consegue entender que nós precisamos renovar nossa mente. Tá? Que seja através de fala. Uma pessoa que está acostumada a falar muitas das vezes palavras repetitivas, negativas, ela está pronunciando a respeito do seu futuro. Eu estou falando isso biblicamente porque a palavra de Deus diz, tá, que da nossa boca pode sair tanto bênção quanto maldição, vida e morte. A Bíblia fala, tá, que se a gente tivesse o controle da nossa língua, a gente dominaria todo o corpo. O problema é que mesmo a língua sendo um pequeno órgão, inflama todo o corpo. Então a maioria das doenças que nós temos vivido hoje, dos traumas que nós temos vivido hoje, é por aquilo que nós pronunciamos. Nós falamos e o nosso corpo traz resultado para isso. Ou seja, nós falamos isso de uma forma consciente ou inconsciente e o resultado aparece no externo. Né? Então o que você falou é importante porque as pessoas precisam compreender. Eu só consigo ter uma mudança de vida, eu vou até falar isso e vou passar para ele a oportunidade, mas uma das maiores dificuldades que o povo de Israel teve em sair do Egito e adquirir a terra prometida, uma das maiores dificuldades, tá? Foi a falta de amor. Foi a falta de amor, sentimento.
Porque o que acontece? Eles ficaram bom demais, eles ficaram ótimo em seguir regras, mas ficaram fracos no relacionamento do amor, porque a primeira geração que entrou no Egito não foi a mesma que saiu. Não foi. 400 e tantos anos depois, outra geração sai do Egito, né? Sem conhecer a Deus, sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, sem amor por Deus. E olha que Deus fez grandes sinais antes deles saírem para criar um relacionamento com eles. E eles não compreenderam. E a palavra de Deus fala que eles morreram no deserto por causa da incredulidade. A incredulidade. Então é importante você falar isso. O que você está relatando mostra bem claro que se nós não tivermos um coração aplicado no propósito e uma mentalidade disposta a ser renovada, dificilmente a gente vive as promessas de Deus. Ainda que passe 2, 3, 4, 5 anos. Por quê? Passou 4 anos desde quando você ouviu para você começar a ver o primeiro sinal. O primeiro sinal que começou a te convencer que de fato existia um Deus todo-poderoso para você fazer a transição entre aquilo que era condicional para aquilo que agora está se tornando um relacionamento de amor. E o mais interessante, beleza, passou 4 anos, então eu tenho que esperar? Não é a questão de esperar, porque se você for ver bem, quando Deus se revela e fala comigo que eu comeria o melhor dessa terra, eu ainda tinha traumas. Eu ainda tinha feridas abertas, eu ainda tinha algo a se amadurecer. Eu ainda era um jovem que tinha acabado de passar da juventude para a maioridade a viver, né? Então eu ainda tinha traumas, né? Como eu disse no início da conversa, eu fui criado uma família muito distorcida. E como que aconteceu, Rander? Eu quero falar bem claro isso, isso é uma informação muito boa para todo mundo que está vivendo alguma coisa agora. Saiba, independente do que você está passando agora, seja como for, o Espírito Santo está do seu lado. Se você não está conseguindo superar, simplesmente é porque você não está conseguindo enxergar. Davi, no momento de relacionamento com Deus, na sua ousadia, na sua expertise, ele fala assim: Senhor, quem há de morar no teu santo monte? E o Senhor responde para Davi. Você pode ler a Bíblia de canto a canto, que ele responde. Ele fala assim: aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Olha só. Então, quando você entende que os seus traumas e as suas feridas são instrumentos de trabalho de Deus para aperfeiçoamento da sua pessoa interior, você começa a dar acesso para as coisas acontecer. E você começa a viver o sobrenatural. A viver. No decorrer do tempo, Lindomar, eu fui aprendendo muita coisa. Eu e você mesmo tem uma história que eu posso testemunhar aqui, que nós dois em cima do telhado. Eu faço questão de falar isso. E é uma história real, gente, é uma história real. A gente em cima do telhado, Uberaba caindo nesse temporal de chuva, igual cai aqui, tá chovendo esse tempo agora. E eu e ele fazendo serviço em cima do telhado, e ele falou: Randy, vamos descer que vai dar ruim. Vamos descer que vai dar ruim. Eu olhei pra você e falei assim: não, irmão, vamos descer não, Deus é por nós. Tirei a chapéu que tava na cabeça, e nós oramos, e naquele momento, o milagre aconteceu, choveu em volta da casa. Mas aonde nós estávamos, um sol quente chegou a torrar nós dois. Aí ficou queimado o sol. Você desceu mais escurinho, eu desci mais queimado. Sol quente, irmão. Sol quente, ao ponto de ter aqui, ó. Quente. Sol quente. E a partir disso, a partir desses relacionamentos, eu fui amadurecendo. Tem uma coisa que eu falo para muita gente, gente, você não pode viver algo e esquecer. Você tem que acumular essa experiência para que ela vire sabedoria, para que ela seja resultado de ferramenta na transformação da sua história. Então tem muita gente passando agora por algum trauma, por algum sofrimento, como você mesmo disse, por alguma situação psicológica, e isso só veio até ela para fortalecer ela. Só que de vez ela buscar o fortalecimento que está dentro dela com a presença de Deus ela sucumbe. Ela se deixa permitir a se aprisionar dentro daquele sofrimento por causa dos traumas. Maravilha. Ó, pessoal, nós estamos partindo já para o final, tá? E eu quero trazer uma história bíblica, para que você possa compreender o que a gente está falando de uma forma mais clara. A palavra de Deus fala que teve 2 homens que começou a revolucionar, né? Depois de Jesus, eles começaram a revolucionar no sentido da pregação. O lugar onde eles estavam, muitas pessoas começaram a querer entender o que eles estavam falando, né? E ali, por ordem, eles foram presos. A palavra de Deus fala que eles foram presos. Chegada determinada hora, eles começaram a adorar a Deus. Coisa bonita isso, né? Começaram a adorar a Deus.
e de repente as portas daquele lugar se abrem. Só que existe uma questão. A palavra de Deus fala que quando eles foram aprisionados, eles foram trancafiados nas portas e amarrados pelos pés, presos pelos pés, com grilhões. A palavra de Deus fala isso, olha para você ver, pelas portas, trancada, e pelos pés. Quando aconteceu todo aquele mover, e as portas se abriram, e tudo aquilo aconteceu daquela forma, tinha duas prisões, as portas e os pés. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que têm falsa sensação de liberdade. O laço do passarinho. É daquele sentido assim, mas eu já sou curado, eu já sou isso, sou aquilo. Mas está evoluindo, porque se você está com as portas abertas, mas se não consegue sair do lugar, está acorrentado pelos pés. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente está falando de viver a totalidade. E quando a gente fala de totalidade, é liberdade no Senhor. É liberdade no Espírito. É liberdade para você poder fazer do seu negócio um negócio que vai abençoar, como a palavra de Deus fala, que nos colocaria como cabeça e não como cauda. Que a gente teria para emprestar, mas não pedir emprestado. A palavra de Deus está falando que nós seríamos abençoados. Por quê? Porque nós ouviríamos, guardaríamos e cumpriríamos. Entendeu? A palavra. Então todas as bênçãos nos alcançariam. A gente seria abençoado ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar, o fruto do nosso vento, da amassadeira, dos nossos animais. Mas quando a gente fala de ser ou de viver essa totalidade, nós precisamos entender onde estamos. Onde a gente consegue liberdade de verdade? Em Cristo Jesus. Mas ele dá um conselho dizendo, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Então nós precisamos compreender, o que eu tenho feito hoje na carne, o que eu tenho feito hoje aqui no mundo, está contribuindo para a liberdade que o Senhor me chamou? O que eu tenho feito aqui no mundo está contribuindo com o propósito a qual ele me inseriu? O que eu estou fazendo no mundo está contribuindo? E a gente está falando sobre isso, a gente falou aqui da história do Hunter, né, mostrando que passou por um processo. E depois desse processo, mesmo ele entendendo, e ele ainda continua trabalhando dentro da mesma área, como ele falou, continua trabalhando dentro da mesma área, que é no ramo de construção civil. Mas hoje com a mente, não somente de filho, que é aquele que quer desfrutar, mas com o coração de servo, que é aquele que quer servir. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas querem desfrutar dos benefícios do Pai, mas não querem se dispor ao serviço. Jesus Cristo fez isso muito bem, com excelência, está dizendo, ele, mesmo sendo igual a Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, olha para você ver, assumindo a forma de servo e vindo e nos servindo. Então, muitas pessoas precisam compreender, o que Deus colocou em mim, o que Deus está me dando, será que contribui com a sociedade? Será que contribui com os meus irmãos? Será que contribui com a fé? Será que contribui para a liberdade de outros? Porque se a gente só quer desfrutar, a gente vai focar no benefício, no recurso. Se a gente só quer desfrutar, a gente vai focar no recurso. Mas se a gente quer servir, a gente usa a estrutura a favor do serviço. Sim. Uma coisa que tem que ficar claro. Tem muita gente se perguntando, é bonito ler a palavra? É bonito ir para o culto? É bonito frequentar um ministério? É bonito falar assim, sou evangélico? É bonito. É bonito. Mas por que muita gente não tem vivido a totalidade? Porque muita gente, falando que serve a Cristo, serve a Deus, tem vivido uma vida de penúria. Por quê? Essa pergunta ela tem que ficar persistente na sua cabeça. Você tem que entender isso revelado no teu espírito. Você tem que entender que só tem provisão onde tem relacionamento. E relacionamento é com propósito. Você tem um propósito único. Nenhum de nós aqui tem um propósito separado. Você não tem um propósito separado, eu não tenho um propósito separado, ele não tem um propósito separado. Ninguém aqui tem um propósito separado. Nosso propósito é único. Você foi criado apenas por um propósito. Ser íntimo, relacionar com Deus vivo. Você tem que entender que Deus, quando Ele te criou para relacionamento. Então, onde há relacionamento, há provisão. Aonde há relacionamento, há provisão. Se você está vivendo uma vida onde você fala muito, lê muito e não está acontecendo sinais na sua vida, está errado. Você tem que entender isso. Está errado.
Por causa que se você não entender que está errado, você vai viver a vida inteira e vai acontecer como está escrito na palavra. Você vai chegar diante de Deus e ele vai falar que não vos conheço. Ele não te conhece, não é porque você não é do ramo dele. Ele não te conhece, é porque você não se relacionou. A palavra do Senhor diz assim, ó, eu estou à sua porta, pomba minha, noiva minha. Estou pronto, meus pés estão limpos. Ele quer se relacionar. Ele quer mostrar para você que ele é um Deus vivo e verdadeiro. Ele não é um Deus só de Bíblia. Ele não é um Deus só de falar assim, olha, glória a Deus, olha isso. Não, ele é um Deus... Escritura, não, né? ele não quer, ele não é isso. Deus, entenda bem, gente, Deus não é um Deus só de Bíblia. Deus é um Deus de relacionamento. E quando você se relaciona com esse Deus vivo, ele se manifesta na sua vida através de sinais, dons e maravilhas. Como? Ele pega um ex-presidiário e faz virar um governador. Ele pega uma pessoa perdida e faz ela se consertar. Se hoje você tem a oportunidade de conhecer a minha vida, você vai falar assim, poxa, glória a Deus por isso. Mas glória a Deus mais por eu ter voltado no relacionamento. Amém. Porque se eu não tivesse tido relacionamento, meu irmão, eu poderia ter ido para a igreja a vida inteira. Eu ia ser uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa que fala uma coisa que não faz, uma pessoa que fala que vai fazer e não faz. Você tem que entender que Deus ele só se manifesta quando você tem caráter, princípios, valores, hombridade, honestidade, aquilo que você fala é uma palavra só. Por quê? É importante que você seja a imagem, semelhança, a representação dele aqui na terra. Então, como ele pode abençoar a sua vida? Como ele pode fazer qualquer coisa que você queira? Ah, eu quero ser bem sucedido, eu quero que a minha empresa prospere, eu quero ser o maior do Brasil, eu quero ganhar milhões, eu quero fazer isso, sendo que você não tem o propósito revelado na sua mente. Você não nasceu para ganhar dinheiro, você nasceu para se relacionar. E o dinheiro que é entregue na sua vida é resultado do relacionamento em propósito coletivo. É isso aí. Você entendeu? Então, hoje, se eu testemunhar para você, meu irmão, o que Deus faz na minha vida, ele faz através do relacionamento. E não é relacionamento de ficar lendo Bíblia, não. Não é relacionamento de ficar ali ajoelhado, não. É relacionamento de você sentar numa cadeira e falar assim, Pai, eis-me aqui. Que a graça do Senhor me transborde, que o Senhor se mova. Aquilo que eu não der conta de resolver, o Senhor me ajuda. Se eu estiver errando com meu irmão, me perdoa. E quando você fala isso, aí você vai chegar no irmão que você errou, tá? Não adianta você falar para Deus, Deus, perdoa o que eu fiz com meu irmão. Não. E não querer relacionamento. Não. Você vai chegar pro irmão e falar, irmão, me perdoa. Me perdoa por ter agido assim, consequentemente. Me perdoa por se eu gerir uma ferida na sua vida. Me perdoa por isso. Me perdoa. E quando você faz isso, os céus se testificam. Os céus se abrem sobre a sua vida. Maravilha. Ah, você quer ganhar o quê? 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil? Nós estamos falando de dinheiro todo, porque dinheiro é uma energia que o Senhor se libera na sua vida. Claro. Se você só vai ganhar dinheiro, eu falo de dinheiro, gente. Dinheiro quando você permitir que o seu coração alcance o propósito original. Claro. Somente assim as coisas vão acontecer. E os milagres vai. Você entendeu? Eu sei que a gente está terminando, mas se posso falar uma coisa, é que as pessoas volte a se relacionar. Fala pra ele, fala assim, não, eu tô com desejo de fazer isso, eu tô pensando em fazer aquilo, eu tô pensando em dar um passo. Se a gente fala tanto de Moisés, mas Moisés, ele só foi Moisés porque falou assim, não, eu não saio daqui sem o Senhor não. E eu só vou andar se o Senhor mover a minha frente. Caso contrário, eu não tenho capacidade de fazer nada. Caso contrário, eu não tenho autoridade de fazer nada. Como é que o povo vai saber que a gente é diferente se a gente não tiver uma comunhão com o Senhor? Isso aí. Como que o Senhor... Presta atenção, Lindomar. Como você vai ser diferente se você não tiver uma conexão genuína? Você pode falar bonito, você pode se vestir bem, você pode até mesmo ganhar dinheiro. Hoje o que a gente mais vê no Brasil, Lindomar, pastor Lindomar, é que existem pessoas ricas passando, ou suicidando, ou vivendo um final traumatizado, casamento acabando, filhos dispersando, e todo aquele tesouro que foi acumulado com propósito se dissipando. Verdade. Por quê? Por que isso está acontecendo? É porque você não valorizou a intimidade do propósito original, não buscou ser uma ferramenta na mão de Deus e permitiu que aquilo fosse maior do que era para ser. E quando isso é maior do que é para ser, você perde o controle. Você pode... Saul reinou, mas Davi já tinha sido ungido para ser rei. Pessoal, esse é o Rander, tá? Esse é o Rander. Esteve aqui conosco hoje, falou um pouquinho das suas experiências de vida, né, do propósito do Senhor na vida dele. E como que as pessoas te encontram aí, Rander, nas redes sociais?
como que eles pesquisam lá para poder te encontrar. Como ele mesmo falou, ele também tem a empresa hoje, né, dentro da construção civil. Então, você aí que quer alguém para poder abençoar a sua casa, abençoar a sua Amém. obra, tá? O Rander está à disposição para poder fazer conexão com você, ter contato com você e te servir da melhor forma, tá bom? E dentro das redes sociais, como que as pessoas te encontram? Ó, hoje a gente atende através da Passo Nobre Construtores. Passo Passo Nobre Nobre Construtores. Construtores. Isso, é uma empresa da construção civil, da base ao Uhum. acabamento. E ali você encontra todas as informações. Mas o Rander mesmo tá como Rander MP. E ali você pode mandar uma mensagem. Rander pode MP. Rander MP, que é Maciel de Paula. Uhum. Você pode mandar uma mensagem, entra lá, chama. Eu vou fazer questão de conversar, fazer uma oração pela sua vida e pedir a Deus aquilo que Ele está liberando sobre a minha vida, que Ele possa liberar sobre a sua Amém. também. Porque temos que entender que fazemos parte de um corpo coletivo. Sim. E eu não sou o único a ser abençoado. Eu não sou o único. Eu não sou a última bolacha do pacote. Somos todos especiais mediante ao propósito universal que é o relacionamento. Maravilha. Pessoal, nós estamos aqui no estúdio Vitrine Social e Saúde, tá? Na cidade de Uberaba. Como eu falei, esse estúdio é o melhor estúdio da cidade de Uberaba para poder gravar o seu conteúdo, para você poder impulsionar a sua empresa, a sua marca. Eu quero convidar vocês a estarem conosco aqui. É um canal onde tem várias programações, então independente do ramo que você tem aí a sua empresa, a gente pode te encaixar dentro de algum dos programas que aqui tem. Tá? Quero convidar vocês, me chama lá, me chama no direct e vem falar comigo. Vocês vão me encontrar na página, tá, do Instagram como Lindomar Luciano, com 2 O, no YouTube como Lindomar Luciano, no TikTok como Lindomar Luciano, com 2 O. Então é muito fácil me encontrar e falar comigo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós ficamos por aqui nesse episódio. Muito obrigado, Rander, tá? A toda a produção, muito obrigado a vocês. E Paredes que falou hoje aí na sua casa. Que Deus abençoe. Até a próxima.